Oi, pessoal. Eu sou a Micaele Alves e esse é o primeiro episódio da Jornada Empreendedora. Olá, pessoal. Meu nome é Lucas Luiz. Bem-vindos ao primeiro episódio. Bom, para esse primeiro episódio, nada melhor do que a gente se apresentar e contar as nossas histórias, né? Bom, eu sou a Micaele, eu tenho 29 anos, moro atualmente no centro do Rio de Janeiro, mas eu sou cria de Caxias, Duque de Caxias, assim como o Lucas, que vai falar daqui a pouquinho. Trabalho na área de recursos humanos há mais de 10 anos, hoje ocupando uma posição corporativa em uma multinacional. E vou atuar como mediadora desse podcast, convidada pelo Lucas, vocês vão saber mais daqui a pouquinho. Mas estaremos, né, aqui com alguns convidados, semanalmente conversando e dando dicas aí, mais informações sobre o que é empreender. E agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Lucas, que vai se apresentar e contar um pouquinho da sua história também. Olá, Micaela. Olá a todos. É um grande prazer estar aqui com você, apresentando esse podcast. Eu sou o Lucas Luiz. Atualmente eu tenho uma empresa no ramo de iluminação para eventos. Atuo como sócio gestor dessa empresa. E hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história para a gente iniciar esse podcast. Por incrível que pareça, eu comecei em eventos também, como freelance. Eu comecei nas Olimpíadas de 2016, se eu não me engano. Você comentou que você tinha 17 anos, né? Tinha 17, exatamente. Super novo. E montando painel de LED, sonorização. Comecei fazendo, esse foi o meu primeiro contato com o ramo de eventos, né? E sempre gostei desse ramo de eventos. E logo depois, eu iniciei um curso de um técnico de eletrônica com ênfase em áudio. Cheguei a concluir e, graças a esse curso, eu comecei a entrar numa empresa como CLT que prestava serviço para a Globo. Fiquei 3 meses lá. Não fiquei muito tempo, foi uma passagem curta. Acredito que eu não me saí muito bem, não me adaptei. Você E sente que já tinha uma veia empreendedora aí e já, queria seguir o seu caminho? já, já, desde essa época eu já, gostando do que eu estava fazendo, sempre quis ter algo meu, né? Então, logo depois disso, voltei a trabalhar como freelance, né, autônomo, no ramo de eventos também. E passou um período de uns 4, 5 meses, eu fui convidado para trabalhar numa empresa que presta serviço para os hotéis, também no ramo de eventos, né? E como CLT, fiquei 2 anos trabalhando, né, nessa parte de montagem de som, vídeo, painel de LED, tudo que engloba eventos, né? E só que ali eu já decidia que não era aquilo ali que eu queria para o meu futuro. Então, comecei a fazer um. Aí veio a pandemia, né? Isso foi 2019, no final de 2019, veio a pandemia, e aí eu decidi que eu queria mudar de área. Foi então que eu comecei um tecnólogo de gestão financeira, e passando a pandemia, eu pedi uma oportunidade para minha gestora, e sou imensamente grato por ela, né? Então, tenho imensa gratidão por ela. Pode falar o nome dela aqui? Será? Pode, pode. O nome dela é Andressa, né? Eu não acredito que eu não Legal. estaria aqui hoje se não fosse por causa dela. Então, ela sempre Bacana. me incentivou, me motivou a tudo. E fui para a área financeira dessa empresa, fiquei lá por mais 2 anos e e dali eu ainda sentia que queria alguma coisa a mais, né? Então, surgiu a oportunidade com outros sócios de abrir uma empresa de iluminação e eu aceitei e, bom, tô aí até hoje. Já tem 1 ano e meio a essa empresa e hoje eu atuo como sócio gestor dela. Legal. Então, essa é um pouco da minha história. Muito bom. E hoje, aos 24,
27. 27? Olha! É que eu fui algumas etapas. Bacana. Então, impactando muitas vidas e famílias aí através do empreendedorismo, né? Empregando outras pessoas. E eu vou ter algumas perguntas para fazer para você, Lucas. Eu tenho certeza que quem está assistindo também está super curioso. Já pega papel e caneta aí, já se inspire com algumas dicas que o Lucas vai trazer aqui para a gente também. Lucas, eu tenho algumas perguntas, né? Sua história é muito inspiradora. Você é um rapaz super jovem e já consegue impactar tantas vidas e fazer um trabalho tão bonito, né? Inclusive, a gente vai deixar o arroba aí da Lumiart Solutions para vocês verem aí o quão excelente é o trabalho que a empresa faz, né? Quão sério e excelente. Mas eu tenho algumas dúvidas. A primeira é: como que foi o apoio da sua família, né, dos seus pais? Você teve suporte? Seus pais também são empreendedores? Me conta de onde surgiu esse incentivo e se você teve incentivo e apoio. Bom, esse é um assunto muito delicado, né? Porque é engraçado que depois que eu anunciei sobre esse podcast, muitas pessoas tiveram essa mesma dor, né? Que é a insegurança de quem está próximo a você, né? Às vezes falta uma motivação e acredito que esse tipo de insegurança, ele é válido para as pessoas que estão à sua volta, né? Porque as pessoas, elas são movidas a resultados. Eu lembro que quando a primeira vez que eu comentei com meus pais, a primeira reação foi tomar muito cuidado, porque, cara, se você, isso aí você pode dar muito errado, porque, querendo ou não, eu tive que começar a investir, inclusive com dinheiro, né? Sim. Então, falar, olha, você está gastando um grande dinheiro que, né, pode te fazer falta, mas acredito que tudo é risco, né? Na época eu fiquei meio chateado, porque isso passa muita insegurança. E com o passar do tempo, que a empresa foi dando certo, né, eles foram vendo o resultado, então eles começam a te apoiar mais, acreditar mais no seu sucesso. Então, acredito que, inclusive, uma das dicas é você começar, né? Insegurança sempre vai ter, inclusive, de quem está ao seu lado, mas você só vai saber se vai dar certo ou não se você tentar, né? E era isso que eu sempre tive na minha mente, então independente de se eles iam me apoiar ou não, eu iria fazer de qualquer jeito. Sim. Então, eu, né, o importante era eu acreditar no meu projeto. Eu acreditei. Engraçado, já partindo para a segunda pergunta, né, sobre o empreendedorismo deles, minha mãe não começou como empreendedora, ela era CLT, passou a maior parte da vida dela como CLT, mas chegou num momento que acredito que foi um pouco antes da pandemia, que ela foi demitida, né? E aí ela não tinha estudo, então ela já não sabia o que iria fazer. E começou a abrir um bazar, né? Em um local lá próximo onde eu morava, né? Em Duque de Caxias. Legal. E daí ela começou a empreender. E é até engraçado esse começo dela, porque ela nunca foi tão feliz e melhor financeiramente do que agora como empreendedora, né? Com o seu bazar. Então, acredito que ela trabalha muito mais agora, né? Porque é uma dor de cabeça infinita. São vários exemplos, né? Desde um investimento alto que você fez, mas também o bazar, né? Que sua mãe abriu. Acho que o empreendedorismo é para todas as possibilidades, para todos os tipos de investimento. Sim. O importante é começar, né? Exatamente. O importante é começar. Muito bom, muito bem. Gente, fiquem até o final que a gente vai fazer o making of dessa gravação e olha, muita risada. Meu Deus do céu. Muita risada, garanto. Inclusive será maior que o vídeo. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Inclusive no empreendedorismo existem vários desafios. Como aqui a gente está num podcast de histórias reais, eu quero perguntar para o Lucas.
Quais foram os maiores desafios que você teve, né, na sua trajetória e ainda tem dentro do empreendedorismo? Acredito que o principal é a insegurança, né? Se esse negócio vai dar certo, ainda mais por conta de você investe dinheiro, investe seu tempo, que é o principal ativo que você tem. Então, mas graças a Deus eu escolhi muito bem meus sócios, né? Que sempre me apoiaram, sempre me deram dicas, né? Sempre estiveram do meu lado, precisando de algum conselho, de algum serviço, sempre eles são muito bons. Então, acredito que isso me ajudou bastante, tanto no início quanto agora, né? Sempre me ajudam bastante. Então, você começando um negócio sozinho ou não, né? As pessoas que vêm até você e conseguem te ajudar de alguma forma, isso é fundamental. Por isso que, inclusive, um dos conselhos que eu dou e que eu gosto é sempre valorizar as pessoas que te ajudam. Essa empresa, ela demanda muito tempo e eu só tinha eu e meus sócios. Então, demandava muito tempo, muito trabalho. Então, para conciliar isso, eu tinha que trabalhar na madrugada, né, a parte da empresa, principalmente as partes administrativas. Uhum. Então, Você trabalhava no CLT, né? Fazia ali todo o seu trabalho dentro do CLT normalmente e ainda dedicava tempo para investir no seu negócio. sim, sim, com certeza. Tinha que ser, senão acredito que não daria certo. Uhum, Depois de um tempo de CLT, eu entrei como PJ e isso até me deu um pouco mais de liberdade, uhum. né? Você lembra Então, quanto tempo você ficou entre os dois trabalhos até conseguir tomar a decisão de ficar só com a Lumiarte? fiquei um ano Um com ano. ela. Uhum. Fiquei um ano. Então, hum, acredito que foi um ano muito desafiador, né? E complicado. Às vezes eu até falhava um pouco no meu trabalho antigo por conta de tempo, né? Entre eles, chegava um pouco atrasado, às vezes eu tinha que sair bem mais cedo de casa para resolver questão da minha empresa e já ir direto para o outro trabalho, então isso era bem mais complicado. Você Conciliar, entende que é importante, né, ter esse período de esforço maior. Você entendeu que foi importante para você conseguir tomar uma decisão mais segura, com certeza, né? inclusive até por conta do investimento, né? Porque você tira um investimento capital próprio para investir num negócio, se você não tem nada isso e arrisca isso direto, isso é um risco muito grande, né? E é por esse motivo que eu não necessariamente saí do meu emprego primeiro. Sim. Eu utilizei ele para custear o meu negócio. E quando ele já estava bem estruturado, é que eu decidi, também não estava conseguindo conciliar as duas coisas, eu decidi a melhor opção seria focar mais na minha empresa. Legal. Muito bem. Então, acho que a gente pode tirar dois aprendizados aqui. Um é contar com a ajuda das pessoas, né, que estão ao nosso redor, que querem colaborar com a gente, que são mais experientes muitas vezes, né? E o segundo é a gente planejar, né, os nossos passos. De repente, em algum momento vai precisar conciliar aí duas coisas, vai precisar dormir um pouquinho mais tarde, né, acordar um Sim, pouco mais cedo, sim. né? Inclusive, né, não tem como, acredito que você dormir todos os dias cedo, né, tendo essas duas coisas. Acredito que nem com o seu negócio próprio, porque você fica o tempo todo pensando nele, fazendo como dar certo, o que você pode fazer, o que você pode melhorar. Então é muito difícil você conseguir chegar, acordar 7 horas da manhã, ir trabalhar, chegar 8 horas, dormir 9. É, acredito muito difícil, inclusive até com esse podcast, né? Então Isso aí. a gente sabe, né, como está sendo esse início, então Sim. é muito desafiador.
Isso aí. Mas é recompensador, né? Muito. Vale a pena. Vale. Muito bom. Então já ficam as dicas aí para quem está indeciso, continuo no CLT ou não, quero empreender. Acho que começar, né, e a contar com a ajuda das pessoas já é um bom começo. Sim. Perfeito. E acho que é importante a gente esclarecer que nós não somos anti-CLT. Não, Né? longe disso. Uhum. Eu acredito que você deva continuar até que seu negócio esteja estruturado, né? Então, até que ele demande muito mais do seu tempo para poder fazer ele funcionar, né? Que aí você não consiga conciliar nenhum dos dois. Sim. Então, é nisso que eu acredito. Inclusive, eu sou CLT, né? Há muitos anos, eu ainda estou CLT, ainda entendendo se eu quero ser empreendedora ou não, mas é um regime que funciona, que emprega muitas pessoas, né? Que tem muitos benefícios também, né? E a gente quer aqui trazer um novo olhar para quem tem a veia empreendedora se sentir apoiado aí pelas histórias. Sim. Bom, agora que a gente já entrou na casa do Lucas em Jacarepaguá, porque ele não mora mais em Caxias, mora em Jacarepaguá. A gente já entrou na vida dele também, soubemos aí como que foi essa história do empreendedorismo. Eu vou perguntar sobre o podcast, sobre a criação do podcast. Lucas, como que foi essa ideia de criar um podcast? Qual que é o objetivo, né, desses encontros? Interessante a sua pergunta, até porque você foi minha motivação para criar esse podcast. Eu sempre tive uma ideia de ter um canal no YouTube ou alguma plataforma que consiga chegar nas pessoas para falar sobre esse tema, sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre a parte financeira. Então, e aí, quando a gente teve aquela conversa naquele café, que você me contou sobre a sua história, isso me motivou e me fez perceber que você seria a pessoa ideal para estar comigo nesse projeto, né? E onde eu quero alcançar com esse projeto é as pessoas que têm uma vontade de empreender, que sentem que podem algo mais, que querem, só que tem medo, tem insegurança. Então eu acredito que elas podem encontrar uma motivação, algo que conforte elas e faça elas darem o primeiro passo. O Lucas já deu várias dicas aqui super interessantes pra gente, mas eu vou pedir uma última dica, Lucas. Tem alguma ferramenta, livro ou influencer, algum conteúdo que você pode indicar para as pessoas sobre empreendedorismo? Sim, eu gosto muito de ler, então eu sempre gosto de indicar livros. E 2 livros que me ajudaram muito no começo, eu sempre indico para qualquer pessoa que queira começar a empreender, a fazer algum negócio ou até entender sobre finanças pessoais, que isso é fundamental nesse início de mudança, que não vou indicar indicarei 2 livros, né? Que é o Homem Mais Rico da Babilônia e o Pai Rico, Pai Pobre. Nessa ordem. Esses 2 livros eles mudaram a minha vida. Então, eles eu indico para qualquer pessoa. Muito bom, já anotem aí, pessoal, já pesquisem como que faz para conseguir esses livros e vamos lá dar início, né, a esse projeto aí que cada um tem em seus corações. Lucas, vamos contar um pouco para o pessoal agora, a gente está indo para o final, né? Como que vai ser a estrutura do podcast, a recorrência, quais as plataformas onde a gente vai estar presente? Bom, nesse podcast nós vamos lançar episódios semanalmente, um episódio gravado, como esse que está acontecendo agora, e um episódio ao vivo. Na primeira semana, um episódio gravado, na seguinte, uma entrevista ao vivo e assim, consequentemente. E lançaremos, primeiramente, todas as notícias no Instagram. Lá você consegue acompanhar a gente
todas as notícias, tudo que vamos divulgar, todo o conteúdo será passado por lá. Mas você também pode acompanhar no Spotify, no YouTube e no TikTok também. Muito bom. A gente vai deixar, né, sim, na legenda do vídeo todas as informações para vocês seguirem. Inclusive lá no Instagram vai estar o nome da próxima convidada. exatamente. Já temos uma próxima convidada e ela será divulgada lá ainda essa semana. Muito bem. Muito obrigada, Lucas, por abrir a porta da sua casa, da sua história. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Vem cá. Dá um oi pro vídeo lá. Tchau. Isso vai aparecer na gravação.